I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do 7º ano, boa tarde a todos. Vamos agradecer, né, a Deus por mais um dia aqui das nossas aulas, em virtude da pandemia, que nós não temos data certa para acabar, né? Ela, como eu já disse a diferença para vocês da epidemia para a pandemia que começou lá em uma cidade da China, mas que se espalhou, né, por todo o continente e chegou aqui no nosso Brasil, chegou aqui na nossa cidade Lago da Pedra, e o caso, né, vem sempre aumentando. Então, devido, né, esses casos, a gente vai se resguardar em casa, mantermos o isolamento social, e se vocês saírem de casa, por favor, utilizem a máscara e só saiam, né, se for realmente necessário, certo? Então, quando eu falo que nós começamos o capítulo 4, por ser um conteúdo um pouco extenso, nós fizemos por partes. Nós falamos, né, as nossas últimas aulas sobre as formas nominais do verbo, certo? Então, para começarmos, o que é um verbo? Para que serve um verbo? O verbo, ele indica ação, estado, fato ou fenômenos naturais. Então, é crucial para vocês saberem as formas nominais do verbo, vocês saibam qual o significado de um verbo, para que ele serve. E dentro das formas nominais do verbo, quando o verbo ele recebe nomes, nós temos o que vai importar são as suas terminações. E eles vão atuar, né, dentro da frase com outras classes gramaticais, certo? A primeira é o infinitivo, quando o verbo ele tem a terminação R. Quando o verbo ele tem a terminação R, então a função dele dentro da frase, dentro da oração, é atuar como um substantivo, como um nome. O próximo é o particípio, é quando a terminação do verbo é o DO. Então, terminação DO, dentro da frase, né, o verbo ele vai ter a função, ele vai ter na verdade, a função, né, de um adjetivo. E por último, nós temos o gerúndio, terminação NDO, e ele tem a função dentro da frase ou de um adjetivo ou de um advérbio. Mas na maioria das vezes, vocês vão encontrar ele como um adjetivo, certo? Também na aula passada, nas aulas passadas, nós falamos também sobre a estrutura do verbo, certo? Então, o verbo ele é dividido em 3 partes. Vamos ver qual é cada um, certo? Então, você pega um verbo e você vai recortar esse verbo em partes, em 3 partes, certo? Então, o radical é a parte da estrutura dos verbos que possui seu significado básico. Então, o radical é de onde começa, né, de onde surge a palavra. Então, para facilitar a vida de vocês vão pegar um verbo e conjugar esse verbo. Na conjugação, se o verbo for regular, ele vai ter na sua conjugação, tanto de primeira pessoa do singular a terceira pessoa do plural, o radical vai ser o mesmo. Certo? Então, isso ali é a parte básica, né, da estrutura da palavra. Depois do radical, nós temos a vogal temática. Então, depois do verbo, já sabem, né? Radical, próximo é a vogal temática. A vogal temática, ela aparece depois do radical e indica a conjugação a qual o verbo pertence. Lembram que nós estudamos também nas aulas anteriores sobre a conjugação? Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Primeira conjugação, terminados em AR. Segunda conjugação, terminados em ER, OR.
por causa do verbo pôr, né? Supor, que eles são de origem, de outra origem. E nós temos a última conjugação, a terceira conjugação, o IR, certo? Então, a vogal temática é para saber, né, qual a conjugação o verbo pertence. E por último, nós temos a desinência verbal. E vocês já sabem também da importância da desinência verbal, certo? A desinência verbal indica a pessoa, o modo, o tempo e o número. Além disso, de indicar tempo, pessoa e número, ela indica também o nosso modo, né? O modo verbal, que também nós estudamos em aulas passadas. São 3 modos verbais. Indicativo, certeza. Nós temos o subjuntivo, que é possibilidades, hipóteses, que é o contrário de indicativo. E o imperativo, que nós ainda não estudamos, mas nós já começamos a falar, que é sobre pedidos, desejos, ordens, convites, certo? Então, esses são os modos verbais. E falamos sobre a conjugação. E hoje nós vamos falar também, nós falamos sobre alguns verbos, né? As conjugações de alguns verbos. É bom que vocês deem uma olhada, porque são muitos. Tanto da primeira conjugação, segunda e terceira. Aí nós vimos também os verbos auxiliares, falamos em aula passada. E sobre os verbos abundantes. Os auxiliares, como eu falei, eles auxiliam o verbo principal. E os verbos abundantes são aqueles que o particípio tem dupla conjugação, certo? E isso já ficou claro, eu creio, né? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, não hesitem, podem me procurar, podem me perguntar, que estarei à disposição, certo? E hoje, nossa aula, nós iremos falar, depois dessa retrospectiva, nós iremos falar sobre as vozes dos verbos. Como é professora, as vozes do verbo e desde quando que o verbo fala. Não é a questão da fala. Quando eu digo as vozes, quando, né, o verbo e o sujeito, eles têm uma relação. Nós vamos ver essa relação entre sujeito e verbo. E a partir daí nós vamos conhecer os 3 tipos, são 3 tipos de vozes do verbo, certo? Nós temos aí a voz ativa, a passiva e a reflexiva. Então, antes de começarmos, vamos ver o que é que significa cada uma, para facilitar a compreensão e o entendimento de vocês, certo? Vamos lá. Antes de começar aqui na caracterização aqui do livro, vamos ver que cada um. Então, as vozes dos verbos é a relação entre sujeito e o verbo. Então, já anotem aí para vocês não esquecerem que são as vozes dos verbos. É a relação entre sujeito e verbo, certo? Como nós temos 3 tipos, é bom que vocês também anotem, mesmo que tenha no livro de vocês, mas é bom que vocês façam aí uma anotação para não esquecerem. Vamos lá. A voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Vamos lá. A voz ativa, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, certo? Então, essa é a nossa primeira voz. Segunda voz é a voz passiva. É quando o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo, certo? Então, voz ativa, quem pratica a ação expressa pelo verbo, e passiva, quem recebe a ação expressa pelo verbo. Professor, e o que é essa reflexiva? A reflexiva é quando o sujeito, né, ele pratica ele tanto pratica quanto recebe a ação expressa pelo verbo, certo? Então vamos aqui, eu coloquei, antes da gente ir para o livro, eu coloquei aqui uma frase bastante interessante e dá para a gente identificar e diferenciar cada uma. Vamos lá. A primeira oração do livro, né? Retirada de um livro. Capitu beijou Bentinho. Quando eu digo que Capitu beijou
Bentinho, vamos procurar quem é o sujeito desta oração. O sujeito é Capitu. Quem beijou Bentinho não foi Capitu? Então a relação entre Capitu e beijou é essa relação que é a voz do verbo, certo? Então Capitu, ela é o sujeito agente, né? Ativo. Ela pratica a ação expressa pelo verbo, certo? Segunda oração. Bentinho foi beijado por Capitu. Percebam aí que Bentinho ele é o agente paciente. Por quê? Porque ele recebeu o beijo dado por Capitu, certo? Bentinho foi beijado por Capitu. Então ele é o agente, né? O sujeito paciente. Ele recebe a ação expressa pelo verbo. E por último nós temos a outra frase. Capitu e Bentinho beijaram-se. Essa voz é reflexiva porque tanto Capitu e Bentinho são sujeitos, sujeito composto, né? Tanto ela praticou como recebeu. E ele também, porque eles beijaram-se. Então um beijou o outro, né? E quem beijou foi beijado. Então a voz é reflexiva. Então não esqueçam, voz ativa quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. A voz passiva, sempre quero misturar. A voz passiva quando o sujeito ele recebe a ação praticada pelo verbo. E a reflexiva quando ele tanto pratica como recebe a ação expressa pelo verbo, certo? Aí vamos aí no livro de vocês. Nós temos lá. Voz ativa indica que a pessoa do discurso a que o verbo se refere é o agente da ação. Lembram lá da nossa oração lá da Capitu? Aqui também é parecida. Bruna viajou para a Espanha. Vejam que Bruna viajou para a Espanha. Bruna ela é o sujeito, né, ativo, porque ela viajou, ela praticou a ação. Então a relação entre Bruna e viajou é a voz verbal, é a voz ativa, porque ela pratica a ação expressa pelo verbo, certo? Voz passiva indica que a pessoa do discurso é o alvo da ação verbal. Ela é o alvo, né? Ela não pratica, ela é o alvo, ela recebeu. Ela é o sujeito paciente que recebe. O paciente lá do hospital, não é ele que recebe a medicação? Né? Pois aqui é a mesma coisa. Paciente, chamamos, né, de sujeito paciente. A voz passiva é formada com um dos verbos ser, estar ou ficar, acompanhado de particípio. Eu até coloquei aqui uma frase que não tem no livro de vocês. Aqui só tem aquela escultura foi feita por meu pai. Então percebam que quem está falando é a filha. Aquela escultura foi feita por meu pai. Mas eu coloquei aqui outra. A casa de praia foi alugada por ela. Percebam aí que o sujeito é a casa de praia. Foi do verbo né, ser. Alugado do particípio. Por ela. Então a casa né, de praia foi alugada por ela. É a mesma sequência que ele fala aí no livro de vocês. A voz passiva é formada com um dos verbos ser, estar ou ficar, acompanhado de particípio. Então, a casa de praia foi alugada, particípio, terminação DO, por ela, certo? E por último, a voz reflexiva indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. Tanto ela pratica como ela recebe. Nesse caso, a ação pode. Nós temos dois exemplos aí da voz reflexiva. Primeiro, ter o próprio agente como alvo. Eu me vesti. Então, eu mesma, né, pratiquei a ação. Então, essa voz é reflexiva por quê? Porque eu me vesti, eu não precisei de ninguém, de nada. E atuar reciprocamente entre mais de um agente. Eles se amaram. Quando eu digo que eles se amaram, é parecido lá com Capitu e Bentinho se beijaram. Beijaram-se, né, na verdade. Então, percebam aí, eles se amam. Então, um não ama só, né? Então, eles se amam, ambos.
tanto pratica como recebe. Então, tanto é a voz ativa e passiva dentro de uma oração. Nós chamamos de voz reflexiva, certo? Então, a nossa aula de hoje foi sobre as vozes verbais. Espero que tenham, ficado entendido para vocês as diferenças entre as vozes verbais, entre a voz ativa, passiva e reflexiva. E para a gente não ficar muita atividade acumulada, eu quero que vocês leiam a prática linguística da página 146 e façam a página 147, certo? Como é só de marcar, deixa só essa, página 146 e 147, certo? A interpretação, as primeiras, e depois vocês irão fazer as optativas. Mas eu quero mais um detalhe. Vocês irão fazer no caderno de vocês, quando vocês forem enviar a atividade das 146 e 147, vocês vão também me enviar a atividade, vocês vão construir 3 frases para mim, uma com a voz ativa, uma com a voz passiva e uma com a voz reflexiva, certo? Para mim saber se vocês compreenderam as vozes verbais, então vocês irão construir 3 frases com as 3 vozes verbais, certo? A nossa aula de hoje termina aqui. Bons estudos, tchau, tchau e beijos.